Os BRICS estão cada vez mais unidos contra o tarifaço do governo Trump. A Índia sofre uma sobretaxa de 50% sobre seus produtos, em detrimento dos 25% acordados inicialmente, e já avisa que fará de tudo para proteger os seus interesses nacionais. Enquanto isso, o Brasil entra na OMC, Organização Mundial do Comércio, e pede maiores explicações e até eventuais punições contra o governo Trump. Vale lembrar que a China faz uma postagem a partir do seu ministro das Relações Exteriores e a Embaixada Chinesa do Brasil em apoio ao Brasil, falando que não vai aceitar, junto com os outros membros dos BRICS, intervenção na soberania brasileira, e alegando inclusive que a parceria entre China e Brasil é de longo prazo e fará de tudo para superar as opressões injustas do governo americano. Enquanto isso, a Rússia também fala em neocolonialismo sobre o Brasil, e eu diria que é uma tendência de união dos BRICS. O Brasil ainda tenta negociar com o governo Trump, agora partindo para um outro lado, pressão nos governadores, já que eles também sofreram bastante com as tarifas de até 50% em produtos brasileiros. Falar um pouquinho também, galera, sobre a importante reunião entre Steve Witkoff, representante dos Estados Unidos, e Putin, que aparentemente deu certo, pelo menos segundo os dois lados. Foi uma conversa muito produtiva. Mas, ao mesmo tempo, Zelensky e Trump fazem novas negociações e há uma projeção de uma declaração importante sobre as tarifas que serão aplicadas contra o governo russo. Enquanto isso, nós temos também o Trump garantindo que o Putin só vai aceitar parar com essa guerra se o petróleo continuar caindo, o que dá um indicativo que de novas sanções devem ser aplicadas. Mas os democratas reclamam e falam que o Putin só teve esse aumento sensível de poder por medidas do governo Trump. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma improvável, mas que está acontecendo, guerra, ou pelo menos um conflito, entre peruanos e colombianos, inclusive próximo da tríplice fronteira com o Brasil. O que está rolando na América do Sul, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que hoje eu quero levar um papo sério com você, hein? Se você está procurando ficar naquele estilo, bonitão, com jeito simples e extremamente confortável, eu tenho a solução perfeita para você, que vai resolver todos os seus problemas, que são as roupas da Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. E olha que eu posso falar com toda a propriedade, porque já usava a marca mesmo antes de fechar a parceria, hein? Tech T-shirt, por exemplo, que eu tenho de todas as cores. Preto, gola V, gola normal. Essa, por exemplo, que eu tô usando é a Core T-shirt, que inclusive resolve muito dos problemas, porque ela tem um tecido que ela é um pouco mais encorpado. E aí, geralmente, para aquela pessoa que tem um pouco mais de vergonha, tá marcando aqui, marcando ali, a Core T-shirt, ela molda mais o seu corpo, disfarçando algumas curvas um pouco mais inconvenientes, vai, para algumas pessoas. Professor, mas eu estou com muito frio? Não tem problema. Nisso a Insider também resolve. Quer ver, ó? Porque a Insider também tem os melhores moletons. De verdade, cara, olha, eu nunca tinha usado uma coisa tão confortável como os moletons da Insider. Também tecnologia, assim, 100%, extremo conforto, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, se você quiser ter acesso a todos esses produtos com 15% de desconto, no mínimo, hein? Porque tem descontos cumulativos também do site, caso vai comprar kit, cupom PROFRICARDO, cupom PROFRICARDO, para você usar, para dar de presente, cara, todos os tamanhos, homens, mulheres, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos demonstrar a força da comunidade Professor Ricardo Marcílio usando o cupom PROFRICARDO lá na Insider. É sensacional. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a Índia foi sobretaxada em 50%. E eu diria que assim, claro que os impactos eles são muito grandes para a economia americana. Com as taxações de 50% sobre produtos brasileiros, mas, em relação à economia indiana, é ainda maior, porque a gente fala de uma Índia que se abriu demais para o capital estrangeiro a partir da década de 90 e que várias das empresas que fazem seu processo produtivo pelos menores custos de produção, pela facilidade da língua, inclusive, né, intercâmbio ali com os Estados Unidos, é a Índia. Talvez o maior exemplo seja a Apple. Ainda mais numa briga constante entre China e Estados Unidos, a Índia aparece como uma alternativa para ter acesso àquele mercado que hoje é o mais importante do planeta, é o que mais movimenta capitais, que é o mercado da Ásia-Pacífico. Dentro desse contexto, a Índia ela sempre se comportou, principalmente pós-década de 90, como um país dúbio, um país que não compra briga com os dois lados, e eu até trouxe para vocês que isso era uma grande vantagem para os indianos, no sentido que a Índia consegue negociar com os dois lados.
A Índia, por exemplo, faz parte da Aliança Quad, que é uma aliança militar junto com os Estados Unidos, por exemplo. A Índia tem grandes rivalidades com os chineses, conflitos territoriais na região da Caxemira, na região do Tibete, uma fronteira extremamente vigiada ali entre os dois países, em que a China, inclusive, é grande aliada do Paquistão, que também tem conflitos com a Caxemira, mas, ao mesmo tempo, a Índia faz parte dos BRICS, mas, ao mesmo tempo, a Índia negocia muitos equipamentos militares com a Rússia, ou até mesmo com a antiga União Soviética. A Índia, ao mesmo tempo, compra bastante combustíveis dos russos, principalmente depois da guerra Rússia-Ucrânia, onde houve um desconto, né, uma promoção, entre aspas, dos combustíveis, e a Índia ia com esses dois lados ali, negociando com o Ocidente, negociando com o Oriente, e o Narendra Modi conseguia fazer isso de maneira muito hábil. Só que estamos em um momento de uma grande polarização internacional, e houve críticas em relação, por exemplo, a eventuais presenças de componentes indianos no Shahed 136, que são os drones iranianos e russos, críticas à Índia aumentar a compra de combustíveis. Hoje, quase 40% de todo o petróleo que a Índia compra vem dos russos, que isso estaria sustentando a máquina de guerra. O Trump já tinha tecido críticas, teceu novamente, e agora até os europeus eventualmente podem tecer críticas contra os indianos. Dentro dessa premissa, houve toda uma discussão, a Índia falou que vai preservar os interesses nacionais em detrimento de interesses estrangeiros e que vai continuar comprando petróleo da Rússia. A Índia e os Estados Unidos chegaram a fazer 5 rodadas de negociações comerciais e estiveram prestes a fechar um acordo em que as tarifas seriam reduzidas de 25% para 15%. A Índia fez uma proposta de tirar, tarifa zero, para cerca de 40% dos produtos que seriam comprados dos Estados Unidos, principalmente produtos industrializados. A grande questão é que a Índia, além dessa proximidade com os russos, compra de equipamentos, tudo tal, a Índia não abre mão de proteger o seu setor agrícola e o seu setor também da produção de laticínios. Até porque a gente sabe que a Índia é uma sociedade ainda muito rural. Diferente, por exemplo, dos chineses, né, que já tem um caráter um pouco mais urbanizado, a Índia convive muito com essa diferença entre urbano e rural, e é importante manter a população no campo, até para evitar um caos urbano, enfim, falta talvez infraestrutura nas cidades, para dar conta de uma população tão grande quanto a população indiana. Então, o protecionismo agrícola ia continuar. Talvez o Trump tenha achado insuficiente somente as isenções de 40% dos produtos, sendo que com a Coreia do Sul fez um acordo excelente, com o Japão fez um acordo excelente, com a União Europeia fez um acordo excelente, claro, para os Estados Unidos, né, deixando bem claro. E talvez exigisse maior visibilidade ou maior atratividade no acordo com os indianos, que não concederam esses benefícios para o governo Trump. Ou seja, as tarifas foram aplicadas e o próprio Estados Unidos colocou que se o secretário de Comércio constatar que um país está direta ou indiretamente comprando petróleo da Rússia, o secretário recomendará a medida que tomaremos contra o país, incluindo tarifas de 50%. Vocês entendem que isso é perigoso para a Índia, claro, mas também é perigoso para o Brasil, porque o Brasil, além dos combustíveis, além do diesel, ainda importa bastante fertilizante dos russos. Eu trouxe para vocês, há cerca de uma semana, que quando a comitiva de senadores foi lá conversar com alguns congressistas americanos, além de não ouvir boas notícias, no sentido que as tarifas de 50% possivelmente continuariam, eles trouxeram péssimas notícias, colocando que tanto democratas quanto republicanos têm um pensamento uníssono em taxação dos países que negociem com os russos. Claro, galera, possivelmente não todos os países. Não vai taxar a União Europeia, não vai taxar a Turquia, não vai taxar a Coreia do Sul, mas vai taxar o Brasil, vai taxar a Índia, vai taxar a China, utilizando o argumento que esses países estão sustentando a guerra entre Rússia e Ucrânia, comprando os equipamentos russos. Ou seja, essa tarifa acende um alerta no Brasil, porque depois dessas tarifas aumentarem para 50% da Índia, que é um país muito mais importante comercialmente para os Estados Unidos do que o Brasil, porque isso não aconteceria com o Brasil, em que a gente está num verdadeiro pé de guerra, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista jurídico e político. Ou seja, possivelmente não teremos boas novidades aí nos próximos dias nas relações comerciais. Enquanto isso, o Brasil prometeu e cumpriu. O Brasil entrou na OMC. Entrou não para a organização, claro, né? Entrou com uma ação contra os Estados Unidos na OMC. A OMC, para quem não sabe, é um organismo que surge num contexto de uma década de 90, em que é uma década de globalização, blocos econômicos, e que você não tinha exatamente um organismo internacional para intermediar o comércio entre os países.
Existiu o GATT, que era um acordo de tarifas, mas possíveis resoluções, conflitos com o aumento da globalização, aumento da circulação de mercadorias, isso não existia. A OMC vem ser uma resposta. É um fórum de discussões para resoluções de questões comerciais. E de fato, na década de 90, quando as organizações ainda tinham bastante credibilidade, seja a ONU, o Conselho de Direitos Humanos, enfim, a OMC ela deu conta de resolver alguns conflitos, outros não, né? A própria rodada Doha, por exemplo, sobre o protecionismo agrícola. Até hoje não houve uma grande resolução do problema, mas dava conta de alguns processos ali. Hoje, existe uma crise das organizações multilaterais, seja da ONU, do Conselho de Segurança, da OMC, enfim, galera, os organismos multilaterais, eles estão perdendo espaço para um pensamento mais nacionalista, e talvez o Trump seja essa grande figura, que saiu do Acordo de Paris, que saiu da OMS, que saiu não da ONU, né, mas saiu, por exemplo, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, dentre outras organizações. O Brasil, mesmo assim, acha que está fazendo o seu papel. Entramos na OMC, a gente entrou, né, com pedido, segundo o Ministério das Relações Exteriores, com um pedido de consulta. Isso, eu diria que é a fase primeira de 3. Esse pedido de consulta é basicamente o Brasil pedindo explicações para os Estados Unidos do porquê que as tarifas foram adotadas. Depois desse pedido de consulta, você tem um tempo, mais ou menos ali de 60 dias, para que os dois países entrem num consenso. Se não for resolvido, a gente entra para a segunda fase, que é um painel. Nesse painel, 3 países, que vão ser o nome de consenso de Brasil e Estados Unidos, vão estudar a situação e depois de um período de 6 meses, mas pode ir até 1 ano, até 2 anos, eles vão dar o seu parecer. Não, realmente o Brasil ele está sendo injustiçado, não, os Estados Unidos ele está certo, porque, enfim, né, o Brasil é protecionista em algumas áreas, e aí, caso tenha essa resolução, ainda tem a última instância, que é o órgão de apelação. E aí existe um colegiado, que lembrando, está paralisado desde 2019, porque alguns países, incluindo os Estados Unidos, não indicam membros novos para esse colegiado, vai decidir. E aí teremos a decisão final. Brasil está certo, Estados Unidos está certo. Posso adiantar o que vai acontecer? Fracasso. Professor, por que fracasso? O Brasil precisa, pelo menos, que os Estados Unidos respondam a essa consulta. Eu, particularmente, conhecendo o governo Trump, vendo as suas recentes ações, eu duvido até mesmo que o governo Trump vai responder esse pedido de consulta do Brasil. Aí teria que ter um colegiado, né? Teria que ter, por exemplo, aliás, um organismo com indicação dos dois, dos Estados Unidos e Brasil. Muito possivelmente os Estados Unidos também não vai responder a isso. E o próprio colegiado está paralisado desde 2019 por falta de indicações, inclusive dos Estados Unidos. O Brasil vai falar, tá vendo? Fiz o meu papel. Se a OMC não fizer nada, talvez adote algumas medidas de reciprocidade contra alguns produtos americanos, o Brasil ainda acha que respeitar nesses organismos internacionais é o melhor jeito de ter razão, de ter argumento frente aos outros países da comunidade internacional. E aí, pessoal, acho que o Brasil fez certo de entrar no OMC? Vai trazer algum tipo de resultado? Só que, enquanto os Estados Unidos taxam a China, aliás, taxa a China também, né? Se bem que prolongou durante 90 dias, mas está taxado, taxam o Brasil, taxam a Índia e anunciam possíveis sanções de até 100% contra os russos, nós temos os BRICS aparentemente se unindo. O Narendra Modi, por exemplo, pode ser coincidência ou não, mas anunciou que fará uma recente uma futura, daqui a pouquinho mesmo, tá? Visita ao território chinês, mesmo com todas as discordâncias que existem entre Índia e China. Ao mesmo tempo, a gente tem a China publicando um grande apoio à causa brasileira. O Wang Yi, para quem não sabe, que é o representante das relações exteriores da China, telefonou para o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores. Eu costumo brincar, mas nem é tão brincadeira assim, que o Celso Amorim é o nosso real ministro das relações exteriores. Só que o Celso Amorim é um cara muito mais ideológico. O Mauro Vieira é como se fosse o cara mais político ali, né? Das transações, tá? Mas a ideologia por trás está realmente no Celso Amorim. Tanto que o Wang Yi, ele fez essa telefonema pro Celso Amorim e colocou que a China é uma histórica parceira e assim continuará do Brasil. Segundo as palavras da China, o que aconteceu é que a China está se opondo a essa interferência externa irracional em assuntos jurídicos do Brasil, publicando inclusive que a União faz a força e ao mesmo tempo anunciando investimentos em detrimento de saída dos investimentos americanos. Talvez o maior exemplo seja o exemplo do café. A gente sabe, galera, que a China nem faz parte muito assim. Você pega a média, né, de consumo de café por parte da sociedade chinesa, em detrimento de outros espaços, os chineses tomam muito menos café do que os outros países.
Mesmo assim, a China autorizou com que 169 fornecedores do Brasil fornecessem café para o território chinês. O próprio ministério, né, a embaixada chinesa colocou, por exemplo, que as negociações entre Brasil e China só aumentam. Recentemente a gente teve, por exemplo, a própria embaixada chinesa colocando que as entregas rápidas estão chegando no Brasil, fazendo uma referência à Meituan, que é uma empresa chinesa que vai ser concorrente no setor de entregas, de serviços, né, de aplicativos, com investimentos na casa de 1 bilhão. E a China fala que é uma parceria de mão dupla, já que o Brasil está marcando presença na China também com seu queridíssimo café, o que dá a entender que são muitas parcerias, muitos acordos e muitas trocas comerciais. O Wang Yi também deixou claro que Brasil e China não concordam somente do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista geopolítico, deixando claro para o Celso Amorim que China e Brasil representam as maiores potências emergentes dos seus respectivos hemisférios, ou seja, a China do hemisfério oriental, deu uma cutucadinha na Índia, convenhamos, tá? E o Brasil também no hemisfério ocidental. Professor, que sensacional, isso quer dizer que a gente tem que se aproximar dos chineses, porque os chineses são bonzinhos. Cuidado, hein, galera, geopolítica pragmática. Não existe bonzinho na geopolítica. Não existem amizades, existem interesses. É claro que quando a gente vê uma situação de uma América Latina, não é só do Brasil não, hein? De uma América Latina, em que o Trump faz ameaças contra a Colômbia de Gustavo Petro, faz ameaças contra o Canal do Panamá, faz ameaças contra o Brasil, a China vem, por exemplo, construindo o Porto de Xangai no Peru, porto gigantesco acima de $1 bilhão em investimentos. Está fazendo o estudo de viabilidade da ferrovia bioceânica que vai conectar o Porto de Ilhéus ao Porto de Xangai, garantindo um frete muito mais barato para acessar a soja, enfim, o ferro, o petróleo do Brasil para o mercado asiático, por exemplo, que é o mercado mais importante do planeta. O Brasil só não está na nova Rota da Seda porque não quer ter esse carimbo, estamos na Rota da Seda, mas recebe altos investimentos chineses. Na minha concepção, tá? Se alinhar somente com a China é extremamente perigoso, porque, assim, né? Ah, professor, fique tranquila porque a China é nossa amiga. A amiga por enquanto a gente fizer uma coisa que não desagrada os chineses. Outro ponto, a relação Brasil e China, por mais que seja superavitária para o Brasil, a gente tem uma parcela de exportação muito pequena, um rol pequeno de produtos. Praticamente, cara, mais de 70% de tudo que a gente exporta é soja, ferro e petróleo. E aí, será que exportar commodities e a nossa economia baseada na exportação de commodities para um único fornecedor é a melhor solução? Claro que não. Mas entendam que a China se vende como a razoável da história. E penso eu, galera, que o Brasil tem que aproveitar essa situação, se aproximar dos chineses, que estão dispostos a fazer altos investimentos, claro, desde que haja respeito à nossa política, à nossa soberania. Mas convenhamos, galera, pelo menos por enquanto, isso não foi colocado em xeque pelos chineses. Em detrimento dos Estados Unidos, que você pode concordar ou não, tá? Não estou questionando aqui as questões políticas. Mas denuncia que o nosso poder executivo e o nosso poder judiciário estão fazendo perseguições e quer fazer algum tipo de mudança política ou jurídica baseado no que os Estados Unidos consideram como mais correto. E você pode concordar também, ou discordar, não é essa a questão, mas os Estados Unidos têm uma postura muito mais de ingerência nas decisões nacionais do que exatamente os chineses. Ah, professor, mas é porque os Estados Unidos se preocupam com a democracia. Já trouxe para vocês. Se o Brasil, se você considera que o Brasil é uma ditadura, se a ditadura brasileira, a ditadura Lula, fosse uma ditadura aliada com os Estados Unidos, vocês acham que a preocupação eventual com o Bolsonaro seria a mesma? Em defesa da democracia? O Trump acabou de anunciar parcerias acima de 600 bilhões ali com a Arábia Saudita, que é uma grande ditadura. Tá preocupado ali com as perseguições que acontecem na Arábia Saudita? Entende, galera, que é geopolítica, né? Como eu sempre falo, nações não têm amizades, nações têm interesses. E aí, pessoal, acha que essa defesa da China, ponto positivo para o território brasileiro? Enquanto isso, nós tivemos também a Rússia com a Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores, também anunciando uma postura de defesa do Brasil frente à postura americana. A Maria Zakharova foi até mais dura. Ela colocou que os Estados Unidos não conseguem lidar com a perda da hegemonia na emergente ordem mundial multipolar e continua a perseguir uma política neocolonial. O Brasil é um dos nossos principais parceiros e faremos de tudo pela sua defesa. Novamente, isso mostra, né, como os BRICS talvez estejam dispostos a ter uma convergência econômica maior do que a convergência que os Estados Unidos têm no Brasil. Professor, quer dizer então que nós devemos desistir dos Estados Unidos? É claro que não. É importante negociar. Os Estados Unidos correspondem, poxa, a 40 bilhões de dólares das nossas exportações.
Essas tarifas de 50% comprometeram, porque vários produtos foram isentos, né? De 35% a 40% das nossas exportações. Alguns setores estratégicos estão afetados, como por exemplo o setor de café e o setor de frutas. É importante, tanto que o Brasil está tentando mediar por meio da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, pressão no organismo correspondente nos Estados Unidos, que fez uma nota conjunta com o Brasil no passado recente, criticando essas tarifas do Trump, e também com empresários e governadores. Olha que ponto importante, cara, por quê? A gente sabe que os Estados Unidos é um governo extremamente federalista. O Brasil também é federalista, mas o nosso federalismo é meio mais ou menos, né? Porque aqui no Brasil, o governo federal ele tem muito poder frente aos estados. Nos Estados Unidos, os governadores gozam de maior autonomia. E é por conta disso que o Brasil acha que alguns estados que estão sendo mais afetados, por exemplo, a Embraer, por mais que a Embraer tenha sido, né, grande parte ali, isenta das tarifas, mas você tem ali a base, por exemplo, a parte produtiva importante para o estado da Flórida. E aí, para o Ron DeSantis, está tudo bem. Ter taxações que podem culminar em aumento do custo, desemprego, inflação na Flórida. A gente pega, por exemplo, a Califórnia, o Gavin Newsom, ou outros estados, ou outros setores. Nos Estados Unidos é legal você fazer lobby. Legal do ponto de vista jurídico, né? O termo lobista, ou seja, alguns setores, como setores que vão ser impactados pelas tarifas brasileiras, podem fazer pressão junto ao Congresso. Ou seja, vejo nos próximos dias o Brasil talvez percebendo que não existe um canal de interlocução com o governo Trump, pressionando outros setores da sociedade civil ou da sociedade política americana para que essas tarifas sejam aplicadas. Ou, aliás, sejam isentadas ou pelo menos negociadas com o governo brasileiro, mas sem interferir em questões jurídicas do Brasil. Será que o governo americano vai topar? A gente teve também, pessoal, uma reunião super importante que eu trouxe para vocês de Steve Witkoff, que é hoje talvez o grande diplomata para as relações exteriores dos Estados Unidos. O cara viaja para a faixa de Gaza, viaja agora para a Rússia, e teve um encontro de 3 horas com Vladimir Putin. Professor, 3 horas, haja coisa para ser discutida, hein? Tá? Lembrando que no dia 8 vence o prazo de 10 dias em que o Putin ou a Rússia deveria prever um cessar-fogo com a Ucrânia, e teoricamente as tarifas vão ser aplicadas contra o governo russo e contra quem negocia combustíveis fósseis com os russos, incluindo nós, Brasilzão, né? E dentro dessa premissa, a reunião aconteceu e, segundo os dois lados, foi uma ótima reunião. O lado russo, por exemplo, colocou, né, que foi uma reunião muito útil, muito construtiva, que houve uma positiva troca de sinais. E o próprio governo Trump também colocou que houve um grande processo nas negociações com Steve Witkoff e o Putin, mas que aparentemente, muito possivelmente, as sanções continuarão. O próprio Marco Rubio anunciou que talvez ele vá fazer uma grande entrevista, uma grande declaração hoje, se acontecer, depois que eu gravei para vocês, eu faço um remendinho aqui no vídeo, né, para falar se as tarifas vão continuar ou não. Mas aparentemente os Zelensky e o Trump estão se aproximando cada vez mais e as tarifas continuarão, apesar desses bons sinais entre Steve Witkoff e também Trump. Aliás, Putin. Vale lembrar, galera, que a Bloomberg colocou que talvez a proposta que o Putin tenha considerado é não cessar fogo como os ucranianos querem, mas também cessar um pouco os ataques, pelo menos no setor aéreo. Drones e mísseis serão finalizados enquanto há uma maior proposta de negociação. O Putin falou que assim como os ucranianos, assim como os americanos, eles também desejam o fim da guerra. Claro, né, galera? A gente teve, por exemplo, no mês de julho, por dia, na média, 130 mísseis e drones que foram lançados contra o território ucraniano. Além disso, segundo a avaliação de membros do governo Putin, a Ucrânia está quase desabando na frente de batalha. Eles estimam que vai durar mais 2, 3 meses, a linha de frente vai desabar e a Rússia vai avançar territorialmente. Aliás, a Rússia vem avançando em territórios importantes. Talvez por isso o Putin não queira negociar paz exatamente nesse momento, porque acha que pode consolidar conquistas importantes em Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e, claro, a continuidade do governo na Crimeia. E notícia importante que foi divulgada pela Reuters e pelo New York Times, garantindo que o Putin e o Trump estão dispostos a fazer uma reunião e muito possivelmente depois de uma reunião entre Trump e Zelensky, poderia rolar até uma reunião trilateral, ou seja, Trump, Putin e Zelensky se encontrando pela primeira vez. Galera, se isso acontecer, ponto importante, hein? Além disso, galera, tivemos também o próprio governo Trump dando a entender qual vai ser a sua postura, embora, de novo, tenha sido uma entrevista antes da reunião Steve Witkoff e Putin, que foi super produtiva, segundo o governo Trump, né?
Ele deu uma entrevista para a CNBC e colocou que o Putin só vai parar de eliminar as pessoas se o petróleo cair mais $10 por barril. Aí ele não vai ter escolha, já que a economia russa está em colapso. A Rússia realmente fala que as sanções eventualmente prejudicariam demais a queda do preço do petróleo também, mas fala que tem experiência em contornar as sanções ocidentais. Claro que a Rússia não falaria também, né? Não, nossa, estou super preocupado, acabou a economia russa. Então cada um vai trazendo aí a sua narrativa. A gente teve também, cara, os democratas fazendo um relatório, parte do Senado, claro, culpabilizando, aliás, toda essa guerra em relação à Rússia e Ucrânia, colocando que a Rússia só conseguiu se fortalecer por decisão do governo Trump, colocando que o governo Biden tinha uma política de restrição de equipamentos, dava muito mais ajuda para os ucranianos. O pacote econômico era muito maior em direção ao Zelensky. Só que o governo Trump, com essa postura nacionalista, falando que ele era aliado do Trump, do Putin, que na verdade ele confiava super porque o Putin, né, tem medo, por exemplo, do Trump, isso faria com que ele acabasse com o conflito. A avaliação dos democratas é que isso permitiu, essa confiança que foi quebrada pelo governo Putin, permitiu que a Rússia conseguisse se rearmar, conseguisse ficar cada vez mais forte e avançasse sobre os territórios ucranianos. Os senadores democratas dão a entender que o Trump permitiu que a Rússia reativasse suas forças armadas e prolongasse a guerra, visto que ele retirou as sanções do governo Biden. E aí, pessoal, você concorda com essa avaliação? Claro, acho eu, tá, que o Trump ele tá voltando atrás e agora está querendo aplicar essas tarifas eventuais até de 100% contra parceiros econômicos dos russos. E para finalizar, pessoal, como o problema pouco é bobagem, até na América do Sul temos conflitos, inclusive na região de fronteira com o Brasil. Para quem não sabe, Peru, Colômbia e Brasil fazem uma fronteira, uma tríplice fronteira. E ali você teve, até por questões naturais, o desenvolvimento de uma ilha, ali ao longo do curso do Rio Amazonas, que é a ilha de Santa Rosa. Essa ilha de Santa Rosa existe um problema gravíssimo de definição, porque como é uma ilha fluvial, né, uma ilha que surgiu ali por conta do depósito de sedimentos e tal, não há clara definição sobre quem deve ficar sob o controle daquelas ilhas. Há diferentes interpretações. A gente está falando de um território que tem cerca de 3 mil habitantes, é um território totalmente negligenciado, seja por Colômbia, seja por Peru, que tem um potencial turístico, inclusive, super importante se fosse, né, se tivesse ali dispositivos de aumento da infraestrutura, se tivesse dispositivos, por exemplo, de energia elétrica, turismo mais adequado, mas é negligenciado. Pois bem, galera, em julho, o Peru criou uma lei que estabeleceu o distrito de Santa Rosa de Lorena, que é esse distrito com 3 mil pessoas. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, achou um grande absurdo, alegando que as decisões prévias davam conta que aqueles territórios ou seriam da Colômbia, ou pelo menos seriam alvo de discussão entre os dois países. A grande questão é que a gente não pode olhar para esse conflito só agora, tem que voltar um pouco na história e um pouco nas eleições de Pedro Castillo. Para quem não sabe, cara, Pedro Castillo é o antigo presidente do Peru, que era um cara que se dizia marxista, bem como Gustavo Petro, também uma liderança de esquerda. Houve ali, né, uma tentativa de tomar poder por vias mais autoritárias, quase que um autogolpe do Pedro Castillo. Ele acabou sendo preso e a sua vice, a Dina Boluarte, que não tem credibilidade frente à população peruana e grande parte dos membros da comunidade internacional, principalmente as lideranças de esquerda, não que o Pedro Castillo também tem, hein? Ele tentou fazer algo anticonstitucional no Peru. A situação é mais complexa, de novo, do que bonzinho e malvado. Mas a Dina Boluarte sofreu grandes críticas do Gustavo Petro, que talvez via no Pedro Castillo um grande aliado regional. Então eu diria que qualquer ponto ali, ó, entre Peru e Colômbia vai acabar sendo um grande problema. Será que teremos um grande conflito? Acho que não, né? A Colômbia falou que vai querer o respeito à soberania nacional, mas que inicialmente por vias diplomáticas. Se não der certo, será que teremos uma guerra entre Colômbia e Peru? Deixa aí nos comentários, galera. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.